Fala meu consagrado, meu consagrado. Então hoje a gente vai falar da história, da trajetória da pessoa mais rica que caminha aqui na face da Terra. Eu sei que esse não é o foco do canal, a gente costuma falar mais sobre as empresas da bolsa, falar dos negócios por trás do ticker, análise fundamentalista, dentre outros, mas eu acho que para você se tornar um investidor e uma pessoa melhor, você precisa de certos pontos de comparação. E nada melhor do que o homem mais rico sobre a face da Terra para mostrar exemplos de condutas boas ali, de o que você deve fazer. É sempre bom a gente olhar para uma história de um grande empresário, de um grande empreendedor, para se inspirar também e para conhecer um pouco mais de conhecimentos gerais. Então se você gosta desse tipo de vídeo, desse tipo de formato, não deixa de se inscrever aqui no canal. E se não for inscrito, não é possível que isso ainda acontece, mas se você não for inscrito, não deixa de se inscrever. Vamos passar para a história do Jeff Bezos. Jeffrey Preston Bezos, na verdade, nasceu com outro nome. O nome original de Jeff era Jeffrey Preston Jorgensen e ele nasceu em 1964, no dia 12 de janeiro, na cidade de Albuquerque, Novo México. A mãe e o pai de Jeff tiveram eles com apenas 17, 18 anos e quando ele tinha apenas um ano, o pai do Jeff deixou ele e nunca mais teve contato. A família, tanto materna quanto paterna do Jeff, tinha muita grana, mas não aquele ponto de ostentar, era uma classe média. Os avós paternos do Jeff tinham grandes propriedades e são dos maiores proprietários de terras do Texas. O nome da mãe do Jeff é Jacqueline Jorgensen e o nome do pai biológico é Ted Jorgensen. Como o pai dele havia abandonado ele mais ou menos quando ele tinha um ano de idade, a mãe dele se casou novamente quando o Jeff tinha apenas 4 anos de idade com um cara que ele considera como pai, o Miguel Bezos. Miguel Bezos, imigrante que já trabalhou como engenheiro na ExxonMobil, se casou com a mãe do Jeff e criou basicamente desde sempre o maior bilionário aí da história da Terra. Por conta do orgulho com a imagem paterna dele, que na verdade não era o pai biológico e sim o padrasto, o Jeff trocou de nome, tirou o Jorgensen e passou a ser chamado Jeff Bezos. Depois do casamento entre a mãe do Jeff e o Miguel Bezos, eles se mudaram para Houston, ainda no Texas. E na infância, ele gostava muito de passar as férias com os avós maternos. Durante a adolescência, infância e juventude ali, ele executou diversos trabalhos até chegou a trabalhar no McDonald's. É estranho a gente ver que uma grande fortuna criada ali com o self-made man veio de uma origem humilde e trabalhou no McDonald's durante a sua adolescência. Mas não só isso, ele sempre foi um cara muito empenhado em trabalhos extracurriculares. Lá nos Estados Unidos isso é muito mais comum do que aqui no Brasil. No ensino médio, o Jeff se mudou para Miami, na Flórida, e estudou na Miami Palmetto High School. E desde sempre ali o Jeff sempre foi um cara esperto, uma criança esperta, um jovem esperto, um adolescente esperto, mas no ensino médio foi que ele se destacou. Mas não pro lado bom, pro lado meio que ruim. Como ele frequentemente tinha interesses ali em ciência e muita inteligência no segmento de tecnologia, ele uma vez manipulou um alarme elétrico para manter os seus irmãos mais novos fora do seu quarto. Depois da juventude, em 1986, o Jeff se graduou. Ele passou para a Universidade de Princeton, uma das maiores e mais renomadas universidades dos Estados Unidos. Ele se formou em engenharia elétrica e em informática, tecnologia da informação, entre outras coisas. E após se formar, ele decidiu trabalhar em uma startup de telecomunicações, a Fitel, ou Fitel se você preferir. Com o passar do tempo, ele foi subindo de cargo, e aqui que ele ocupou um cargo chave na sua história, que ajudou ele a entender como as pessoas funcionam, a fazer negócio e a lidar com o ser humano. A capacidade dele de argumentação até hoje é muito privilegiada, mas privilegiada porque ele construiu isso desempenhando cargos chaves no relacionamento com o cliente. Na Fitel, ele se tornou o diretor do atendimento ao cliente. Foi aí que ele começou a entender como lidar com pessoas e como fazer e executar negócio. De 1986 até 1988, o Jeff trabalhou na Fitel, ou seja, em mais ou menos 2 anos ele já se tornou um cargo-chefe, foi subindo de cargo muito rápido, mas ele decidiu que aquilo lá não era para ele. Foi tentar a sorte em Nova York e se mudou ali para Nova York e foi para Wall Street, que é o centro financeiro tanto dos Estados Unidos quanto de Nova York, que é uma das maiores capitais do mundo. Wall Street é a rua, o centro financeiro mesmo, é tipo a Faria Lima que a gente tem aqui no Brasil, só que lá em São Paulo. Lá, ele se tornou gerente de produtos do Bankers Trust, um banco. Depois disso, ele saiu dessa empresa em 1990 e trabalhou no fundo de hedge D.A. Shaw & Company.
até 1994. E depois ele saiu de lá para fundar o que hoje a gente chama de Amazon, mas que não começou com esse nome. O plano de negócio da Amazon foi feito ali no avião e o Jeff estava pensando, matutando, e lá nesse fundo de Edge que ele olhou para o setor de tecnologia e viu a demanda crescendo cada vez mais. Então, de olho no cenário de tecnologia, ele viu que mesmo que pequeno, em 1994, a gente já existiam computadores, mas o cenário de tecnologia não estava nem um pouco perto do que ele é hoje. Mas de olho no mercado, ele antecipou, esteve à frente do seu tempo, viu a demanda crescendo e fez o plano de negócio na mão durante um voo. A Amazon inicialmente foi fundada por ele e sua esposa, e o nome nem sempre foi Amazon. Ela se chamava Cadabra, depois ela passou a se chamar Relentless, e depois virou Amazon. A empresa começou realmente do zero, na garagem da casa do Jeff, com ele e a esposa dele empacotando caixa e fazendo a postagem. Os pais de Jeff também acreditaram muito, tanto que pegaram o dinheiro da sua aposentadoria e colocaram 300 mil reais na Amazon. Imagina o tanto que eles estão felizes hoje. Não só pela vitória do filho, não por o filho ser um cara muito foda ali, que transformou uma empresa pequenininha de garagem no império, mas também por ter investido e acreditado nele quando não tinha nada. Apesar de ter sido fundada, de fato, em 1994, o site que a gente conhece só foi ao ar em 1995. A Amazon foi fundada, na verdade, para vender livros. Olha só, quem diria? Mas com o tempo o Jeff foi olhando ali e falou assim, cara, eu não vou conseguir ter todos os livros de todas as editoras, os lançamentos vão acontecendo, eu não vou conseguir ofertar. Isso ficou mais evidente quando ele começou a receber uma série de mensagens ali do suporte de vários exemplares que ainda não tinham. E aí, pensando nessa crescente demanda, tanto no setor de tecnologia, mas também pelos seus produtos, os livros, ele pensou assim, cara, por que que eu não pego esse produto aqui, pego um cupomzinho, direciono essa pessoa a partir do site da Amazon, a partir do site mesmo, para a loja do cara, mas só que a pessoa que tá na outra loja lá, o dono da outra loja, saiba que veio da Amazon e com isso ele consegue negociar uma margem de lucro ali para mim. E foi nesse momento que a história da Amazon mudou para sempre. Basicamente, o Jeff foi um dos precursores ali do marketplace, que consiste em vender produtos de outras pessoas, mas só com uma plataforma de usuário só. Nessa diferença ali é que a Amazon fazia o dinheiro, mas no começo era só de livros. Outra coisa muito interessante é falar sobre o cuidado do Jeff sempre com os clientes. Ele até chega a ter algumas polêmicas ali com base nos funcionários. Em alguns levantamentos ele foi considerado o pior chefe do ano, o pior chefe do mundo, mas realmente ele é muito focado no cliente. Não que o funcionário não importe para ele, mas a prova do tanto que que o cliente é importante, como o cliente é o foco do negócio dele, que uma senhorinha mandou um e-mail para ele certa vez para falar que tinha dificuldade para abrir as suas caixas. Quando o livro chegava, ela tinha dificuldade geral para abrir a caixa, achava muito difícil, e o Jeff reformulou o modelo da caixa só para atender à vontade da senhorinha, que na verdade era uma demanda pelos produtos do Jeff. Mas até então a coisa só era focada no livro, mas tudo mudou quando ele pegou e falou assim, cara, se eu já tô fornecendo aqui na Amazon, tenho uma base de clientes, galera comprando o livro, e se eu fizer um redirecionamento aqui com um cupomzinho, papapá, nos mesmos moldes que eu faço com os livros, com qualquer coisa, exatamente qualquer coisa. E se redirecionando para outros sites só no segmento de livro ele já ganhava uma grana, agora imagina vendendo todo tipo de equipamento, tecnológico ou não, livro, tudo que você imaginar. Pois é, e foi isso que levou o Jeff a ficar tão rico. Só para você ter uma ideia, o sucesso da Amazon foi tão grande que apenas 2 anos depois, em 1997, a empresa já abriu capital na Bolsa de Valores americana. E o valor por cada ação era $18. Cada ação da Amazon está valendo 2.954,91 dólares. Olha o poder de crescimento tanto da empresa e também do longo prazo. Imagina você lá em 1997, quando a empresa abriu o capital, comprando ações da Amazon a $18 e hoje em $2.000. Então, continuando a história, em 1998, a Amazon começa a abrir seu portfólio e oferecer e criar novos produtos. Ele começou a colocar CDs, filmes, fitas cassetes e tudo que você imaginar. E não só isso, o Jeff estava de olho em algumas concorrentes que estavam surgindo tanto no Reino Unido quanto na Alemanha. E o que ele fez? Comprou essas empresas. Outra coisa que o Jeff Bezos fez é um programa de afiliados para as pessoas venderem na plataforma da Amazon. E isso só foi aumentando a capacidade da empresa de crescer cada ano após ano, era só crescimento. E aí em 1999 a empresa passou a abranger
tudo quanto é tipo de produto que você imaginar. Como o Jeff sempre foi focado em tecnologia, lembrando que a formação dele foi isso, engenharia elétrica e informática, ele lançou a Amazon Web Service em 2002, que é uma empresa que presta serviços, monitoramentos e análise de dados, que é o famoso Analytics. E 5 anos depois, em 2007, a Amazon lança um dos seus primeiros produtos, que foi o Kindle. O Kindle revolucionou o mercado, mas na verdade ele não foi o primeiro leitor de livros existente. O primeiro foi criado ali por uma sociedade do Elon Musk. No lançamento, cada Kindle valia mais ou menos de 300 a 700 dólares, dependendo da versão, e parecia muito com aqueles celulares antigos com tecladinho embaixo. Depois de lançar o Kindle, ele viu a capacidade de montar um produto e fornecer ele para o cliente, e o tanto que a base dele convertia, porque ele vendia para geral no site da Amazon. E revolucionou muito o mercado, também pelo design, também pela forma e pelo armazenamento do Kindle número 1. Depois disso teve outros lançamentos do Kindle, mas mudando aqui de produto, ele lançou um assistente pessoal, que é chamado Alexa, que é muito popular nos Estados Unidos. Aqui no Brasil a gente não conhece muito bem, mas lá nos Estados Unidos é tipo quase obrigatório. Quase toda casa nos Estados Unidos tem um Alexa. E um pouco mais recente, ele lançou a Amazon Prime Video, de olho na Netflix e batendo de frente, mas a Amazon Prime Video é um sistema diferente. Também tem o On Demand, mas tem diversas outras coisas envolvendo frete grátis para os entregas da Amazon e também há serviços de música e é muita coisa. Ele junta tudo num produto só, te convence, vai lá e vende e fica com dinheiro, basicamente. Mas se você acha que é só da Amazon que o Bezos vive, você está redondamente enganado. O Bezos, na verdade, tem 4 principais empresas. Tem a Amazon, que além de ter os seus produtos, adquire startups, adquire empresas, trabalha com tecnologia e tem outros braços. Mas fora a Amazon, ele tem a Bezos Expeditions, que é como se fosse uma holding, uma empresa que tem participação societária em outros negócios. Não bastando isso, como basicamente todo bilionário gosta de exploração espacial, ele criou a Blue Origin. E em 2013, ele adquiriu The Washington Post, que é um jornal de grande circulação nos Estados Unidos. Grandes negócios, tanto que a Amazon adquiriu quanto é sócio, a gente consegue ver grandes empresas focadas em tecnologia e também em logística. O principal destaque de empresas que a Amazon comprou foi a Twitch, um aplicativo, um site, um sistema de streaming que vem revolucionando o mercado como um todo. Forte, muito forte mesmo no segmento de games. A Blue Origin tem que a empresa dele de exploração espacial deve lançar o seu primeiro projeto lá para 2024. A gente viu que a SpaceX do Elon Musk fez, então vamos ficar de olho no lançamento espacial aí de outro bilionário. Falando sobre The Washington Post, ele adquiriu a empresa em 2013 por 250 milhões de dólares. E revolucionou ela com serviços de tecnologia, colocando um formato ali de assinatura e gerando muito conteúdo de graça, mas também com planos especiais, que é a mesma coisa que ele faz na Amazon, gerando vários produtos para ser concorrente dele mesmo. É claro que esse vídeo aqui é um pequeno recorte, não tem como a gente falar tudo sobre o Jeff Bezos, mas resumidamente ele é um cara super descontraído, mas muito ferrenho nos negócios. Ele tem seu perfil ali meio excêntrico, meio Tony Stark, playboy, papapá, mas ele não é tão filântropo como o Bill Gates, entre outras coisas, mas também tem os seus projetos sociais. Sobre as empresas do Jeff, ele se mostra muito focado como além do cenário de empreendedor, além como foco, traje ali de empreendedor, como executivo. E esse foi o vídeo sobre o Jeff Bezos. Se você me conhece, já sabe que tá na hora de rodar aquela vinhetinha safada. Now the world don't